Olá, jovens! Então vamos continuar aqui a nossa série desenvolvendo um clone de Vampire Survivors. No vídeo de hoje nós vamos criar toda a estrutura que precisamos para fazer um sistema de inventário dos nossos itens e também dos nossos modificadores. E nós vamos também criar a primeira arma para o nosso jogo. Como nós vemos aqui, essa arma ela é um ataque de espada e ela está empurrando, né, os inimigos, causando dano, e depois de certo dano causado, essa arma ela destrói os morcegos. Tudo isso nós vamos fazer no vídeo de hoje, então fiquem ligados e vamos para o vídeo. E antes de nós começarmos a programar esse sistema de inventário e as armas e os modificadores, vamos conversar um pouco sobre como que vai ser o design do nosso clone de Vampire Survivors. Então nós temos aqui o nosso personagem, e esse personagem, o objeto dele, ele tem alguns atributos, como por exemplo a quantidade de vida máxima que esse personagem ele tem, a velocidade com a qual ele anda, a armadura, e ele também tem um inventário, só que o inventário não é um simples valor, ele é um objeto próprio. Então, o inventário ele tem o quê? Ele tem uma quantidade de itens, uma quantidade máxima de itens, e cada item é também um objeto composto, um objeto com vários valores. E esse item, ele tem o quê? Ele tem o nível máximo desse item, qual que é o tipo dele, se ele vai ser uma arma ou se ele vai ser um modificador, e ele tem uma função, que é criar os projéteis, né, criar os ataques, ou simplesmente modificar uma propriedade do nosso personagem. E a arma, ela é um tipo específico de item, que ela pode ser um projétil, que pode ser um corte, pode ser um tiro, pode ser uma flecha. Tem a quantidade de dano que é causada, tem um cooldown, né, que é o tempo que é spawnado essa arma, e a quantidade de projéteis que é atirado. No caso, vamos começar com 1. E o modificador, ele tem qual que é o atributo que esse modificador ele vai modificar, né, no caso, e qual que é o valor que vai ser adicionado para ele. Então, essas são as considerações de como que vai funcionar o nosso sistema de personagem. Um personagem ele tem um inventário, o inventário tem uma quantidade de itens que pode ser ou uma arma ou um modificador, e cada um deles tem também as suas propriedades. Então, nós vamos criar tudo isso aqui no nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui criando o nosso clone de Vampire Survivors. Então, a primeira coisa que nós precisamos criar é um objeto para o nosso inventário. Então, vamos aqui em Create, Object, vamos chamar ele de o Inventory. E nesse inventário, nós precisamos aqui do nosso evento Create. E no evento Create, nós vamos criar um enum, e nós vamos chamar ele de Type, que vai indicar qual que vai ser o tipo dos itens que nós vamos ter. E o tipo vai ser um tipo Weapon, e também o tipo Mod, que é de modificador. Além disso, nós vamos ter a quantidade de itens, vai ser igual a 1, e nós vamos ter a quantidade itens max, que vamos colocar como 10 por hora. E nós vamos fazer o quê? O item vai ser o quê? Vai ser um array. Nós vamos fazer aqui um array create com a quantidade de itens que nós temos. Quantidade de item max. E para cada um desses itens que estão nesse array item, nós vamos fazer um loop e vamos instanciar cada uma dessas variáveis com o valor no one. Então vamos lá. For var i é igual a 0. O i é igual a 0. O i é menor do que a quantidade máxima de itens. E o i mais mais. E aí, para cada posição da nossa array de itens, vamos inicializar ele como none. Então, é isso o que nós precisamos por hora aqui no create do nosso objeto de inventário.
E aqui no inventário também nós vamos fazer o uso, né, nesse sistema nosso, dos user events. Então nós vamos ver aqui em adicionar evento, other, user events, vamos usar o evento 0. E o evento 0, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso daqui, ó, for, vamos lá, vamos fazer um loop de novo em todos os nossos itens. Variável i é igual a 0, o i é menor do que a quantidade máxima de itens e o i mais mais. E o que nós precisamos fazer aqui nesse evento 0? Nesse evento user 0. Se o item, né, na posição i, ele é diferente de none, por isso que foi importante nós inicializarmos eles com essa variável. Aí dentro desse if, se existe essa variável, né? Se não existe instance underline exists, o item na posição i, então nós criamos esse objeto. Então instance underline create underline layer, e aí nós vamos criar ele na posição x, na posição y, no layer que nós estamos e o objeto item na posição i. E é isso que nós precisamos por hora no nosso inventário. Agora vamos criar o objeto que vai ser do nosso item. Vamos criar create object e nós vamos criar o item. No item, nós vamos precisar de alguns atributos aqui no create. Então, no evento create do nosso objeto o item, nós vamos criar o level é igual a 1, o level máximo vai ser igual a 7, como nós temos no exemplo ali daquela imagem que nós já consideramos no design do nosso projeto. O item type, né, o tipo de item, vai ser igual a type.mod. Só para nós inicializarmos o tipo. Nós vamos ter também uma variável chamada itemFunction, que para nós inicializarmos ela vai ser igual a no1. E por hora nós precisamos disso. E agora aqui no nosso item nós também vamos fazer o uso do user events, user event 0. E no user event 0 nós vamos fazer o quê? Item function, abre e fecha parênteses, que nós vamos executar no evento 0 a função que nós criamos. E nós vamos precisar também de um outro user event, aqui em other user events, user event 1, nós vamos fazer o quê? Se o nosso level, né, ele é menor do que o level máximo, nós vamos subir de level. Então, tudo isso nós estamos deixando já preparado para quando nós fazermos nosso sistema de upgrades e update dos nossos itens. Tendo isso preparado, agora nós podemos criar o nosso objeto modificador e o nosso objeto arma, que vão herdar as propriedades desse objeto item. Então, nós vamos ver aqui, create object, nós vamos criar o mod. Esse objeto mod, ele vai ser filho do nosso objeto item. E para nós fazermos uma única modificação, nós vamos vir aqui em create e nós vamos herdar esse evento create do nosso objeto item. E aqui nós vamos criar, né, vamos indicar que o item type dele é igual a type.mod, né? Ele já está ali na criação do nosso
do nosso item, mas vamos deixar aqui por padrão nele. E vamos criar um item function. Então vamos chamar aqui item function vai ser igual a function. E nessa função nós simplesmente vamos fazer um show debug message, apenas para nós vermos que isso tudo está funcionando. Então show underline debug underline message na string, e na string eu vou escrever aqui eu sou um modificador. E como o modificador ele faz essa mudança apenas uma vez, o user event, né? Então a gente vai chamar a função aqui event underline user 0, que vai executar, né, no caso, o item function, assim que ele cria. E para isso, vamos testar, né, agora com o nosso inventário. Então vamos ver aqui no create dele, vamos dizer que o item na posição 0 vai ser igual a ao o mod. E também vamos executar o user event 0. Então, event user 0 e vamos executar. E para nós testarmos que isso e vermos que isso já está funcionando, né, o nosso sistema de inventário ele está inicializando, né, o nosso armário, né, o nosso inventário com itens vazios, mas o item na posição 0 vai ser o mod, né, o nosso objeto mod. Então vamos vir aqui no objeto player e vamos vir aqui e no create dele nós vamos armazenar também o nosso inventário. Então o inventory vai ser igual a instance underline create underline layer x, y, layer, que é a mesma layer que nós estamos, e o inventory. E tá certinho. Estamos criando aqui, ao criar o nosso player, esse inventário. Então vamos testar e vamos ver se vai aparecer aqui, né, no output, né, no show debug message, eu sou um modificador, que é a mensagem que cria assim que ele está sendo feito. Então ele criou e está aqui, olha só. Né? Não deu para ver direito, mas ó, eu sou um modificador. Então ele criou exatamente no momento que o player ele foi criado, criou o inventário, e o inventário ele criou o modificador. E agora que nós temos o nosso objeto modificador sendo criado corretamente pelo nosso inventário, vamos criar um objeto responsável pelas armas. Né? Vamos aqui em Objects, vamos clicar com direito, Create, Objeto, e vamos criar nosso Weapon, que vai ser a nossa arma. E, da mesma forma, nós vamos aqui em Parent, clicamos no objeto e selecionamos o objeto item. Esse é o objeto que vai ser o pai do nosso objeto arma. E aqui vamos herdar também o evento create do nosso objeto item, e nós vamos fazer algumas modificações aqui. Vamos criar o item type, dele vai ser diferente. Obviamente ele vai ser do tipo type.weapon. E nós vamos ter algumas propriedades extras que não precisamos do modificador, mas que nós precisamos, no caso, para todas as armas. Que vai ser o projétil, né? O projectile vai ser igual a no1 nesse teste aqui, né? Nesse objeto pai de todas as armas. A quantidade de projéteis que nós vamos ter, quantidade de projectile, vai ser igual a 1. E nós vamos também ter o dano, né? O dano do projétil vai ser igual a 3. E vamos ter aqui um cooldown time, que vai ser igual a run speed vezes 2. E o cooldown
vai ser igual a cooldown time, da mesma forma como nós estamos acostumados e como nós fizemos o nosso cooldown, né, o nosso sistema de cooldown para o spawn dos inimigos. E também vamos precisar aqui do item function. Ele vai ser igual a function e a mensagem vai ser um pouquinho diferente. Vai ser da mesma forma, mas vai ser show debug message. Eu sou uma arma. Certo? E diferente do nosso modificador, que ele precisa ser executado, né? A modificação que é feita num atributo do nosso player é feita uma vez, sempre que é evoluído, né, o level do nosso modificador, ou quando ele é criado, né? Depois nós vamos fazer essa questão de subir o level de cada um dos itens e como que isso vai afetar a gameplay do nosso clone de Vampire Survivors. O nosso evento, né, a nossa função, ela é executada sempre que o cooldown é menor ou igual a zero. Então vamos fazer isso aqui no nosso step da nossa arma. Então o cooldown vai ser menos menos, né? Cooldown menos menos. If o cooldown ele for menor ou igual a zero, cooldown vai ser igual a cooldown time. Só que antes disso, nós vamos fazer o event user 0. Então, no caso aqui, a cada 2 segundos, o item function vai ser chamado, porque é ele que é chamado no nosso event user 0. Então, vamos testar isso. Da mesma forma que nós testamos o nosso modificador, vamos aqui no objeto inventário e vamos modificar, né? Antes ele estava como o mod. E agora vamos usar o weapon. Certo? Então vamos rodar aqui o nosso projeto, vamos rodar aqui o nosso jogo e o player ele vai criar o nosso, olha lá, ó, eu sou uma arma, eu sou uma arma. E ele vai fazendo isso a cada 2 segundos. Então também está funcionando perfeitamente aqui o nosso objeto weapon. E agora vamos fazer algumas mudanças no nosso objeto player, né, no nosso personagem. Vamos ver aqui no Create. E antes de mais nada, né, vamos mudar aqui que no Step nós fazemos a movimentação e nós usamos aqui esses chamados números mágicos, né? Não é interessante nós termos isso? Então vamos criar aqui uma variável para a velocidade do nosso player. SPD é igual a 2. Vamos colocar aqui que a quantidade de vida máxima do nosso player vai ser igual a 20 e que a nossa vida vai ser igual a Life Max. Para nós deixarmos já preparado isso. E também vamos criar uma outra variável chamada DMG Weapon, que vai ser o dano da nossa arma. E por hora vamos colocar ele como 0. Isso daí vai ser um atributo que nós vamos poder modificar com os modificadores que nós formos criando para o nosso jogo. Isso daí vai ser um campo, um atributo personalizável durante a nossa run, né? Durante a nossa forma de nós jogarmos. E aqui vamos apagar esse 2 e vamos usar a variável SPD. E agora que nós fizemos todas essas modificações aqui no nosso player, vamos criar um sprite, né, para o nosso ataque, para o ataque do nosso player. Então vamos ver aqui em sprites, vamos clicar aqui com direito, create, sprite. Vamos ver aqui em Edit Image e vamos fazer da mesma forma que nós fizemos com o nosso player, né, com o nosso personagem. Nós vamos clicar aqui em Import Strip Image e nós vamos vir aqui na nossa pasta de downloads. Nós vamos pegar aqui o nosso sprite sheet do nosso aventureiro, né, do nosso personagem, e nós vamos pegar aqui
essa imagem aqui. Então, deixa eu ver aqui qual que nós usamos. Vamos usar esta imagem aqui. Vamos usar esta imagem aqui. Então, nós precisamos fazer 2 offset na nossa horizontal e 2 offset na nossa vertical. Nós pegamos esse sprite aqui, vamos clicar aqui em Convert, clicamos em Sim, e nós temos o nosso aventureiro aqui na nossa animação de ataque. Mas nós não queremos toda essa animação, então nós vamos vir aqui com a borracha e nós vamos apagar o que nós não queremos. Nós queremos somente isso aqui. Então nós vamos vir aqui, vamos apagar, vamos aumentar aqui o tamanho da nossa borracha. E vamos apagar tudo o que nós não queremos. Vamos apagar daqui aqui e aqui também. Então, é apenas isso o que nós precisamos. Vamos ver aqui. E vamos chamar essa sprite de S-Sword Ataque. Vamos ver aqui como que está a nossa colisão. Está no automático, está pegando apenas isso. Perfeito. Vamos mudar nossa origem, né, para o Middle Center. E vamos criar agora um objeto para ele. Só que antes disso, é claro, nós precisamos criar um objeto para o hit, né, que vai servir tanto para o hit desse item, como também para outros itens, como por exemplo a flecha, o tiro e tudo mais. Então vamos clicar aqui em Create, Object, vamos lá em o hit. E ele vai ter apenas o evento create. Então vamos adicionar aqui o evento create e ele vai ter o dano. DMG vai ser igual a 3, por exemplo. E um push, que vai ser o quanto que esse hit vai empurrar o nosso inimigo, vamos colocar aqui como 7. E vamos criar também uma outra variável, caso nós queremos mudar ela, x_pos vai ser igual a 0. E agora vamos criar um objeto para o Sword Ataque. Então, o Sword Ataque. E esse objeto ele vai ser filho do nosso objeto Hit. E ele vai herdar, né, o Create. E nós vamos fazer algumas modificações com base no que nós já temos. Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer que o x_pos vai ser igual a 0. Vamos manter, né, o padrão. Nem precisamos fazer isso, aliás. O push da espada, do ataque da espada, vai ser igual a 15. Vai ser uma empurrada bem forte que ele vai dar. E nós vamos fazer algumas coisas interessantes nele. Então, o image underline x_scale, ele vai funcionar assim. Se o player.x for maior do que o nosso x, e isso é na hora que ele é criado. Então, o que acontece? Esse valor vai ser 0.7, o nosso x_scale. Caso contrário, vai ser menos 0.7. E o nosso multiplicador, vamos criar aqui uma variável chamada multiplier, vai ser igual ao sin image underline x x_scale. E o nosso y_scale vai ser igual a o x_scale. X_scale. Certo? E agora vamos usar essas variáveis aqui no nosso step. Então vamos ver aqui em adicionar evento, step. E agora o que nós vamos fazer? Vamos dizer o quê? Que o x vai ser igual à posição do player, né? Então vai ser o player.x. E o y vai ser igual ao player.
ponto y menos 10, para sempre ficarmos ali no centro do nosso player. E nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer que o image xscale vai ser mais igual a 0.1 vezes o nosso multiplicador. E a mesma coisa nós vamos aplicar para o y-scale. Vai ser igual ao x-scale. E aí, se o nosso x-scale, né, então, if image x-scale for maior do que 1.5, o nosso objeto é destruído. Então, instance underline destroy. Então, toda vez que esse sprite nosso ele for aumentado, por falar em sprite, vamos atribuir o sprite do S Sword Attack. Então, Sword, né? Vamos lá, S Sword Attack. Então, sempre que esse sprite for ter a escala x maior do que 1.5, esse objeto ele é destruído. Então, ela vai crescendo, né, esse ataque da espada até ele ser destruído. E, por hora, nós precisamos apenas disso. Agora vamos criar um objeto que gerencia, né, o spawn desse ataque. Então, nós vamos criar um objeto, o Sword. E esse objeto, o Sword, ele vai ser filho do nosso objeto arma. Certo? E agora com isso nós vamos herdar, né, o create da nossa arma e nós vamos fazer algumas modificações conforme nós precisarmos. A primeira modificação que nós vamos fazer é o item function. Ele vai ser igual a function. E o que nós vamos fazer nessa função? Olha só que interessante. Lembra dos nossos parâmetros que foi criado lá no nosso OWeapon? Então vamos lá, vamos ir no nosso objeto arma, aqui no create. Nós temos essas três variáveis que nós vamos usar. Então vamos aqui no Sword. Vamos manter a quantidade de projétil e o dano de projétil também para 3. E aqui o projétil vai ser exatamente o Sword Attack. E aqui na função, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável temporária e chamar de underline i, vai ser igual a 0. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um loop, repeat, e com esse repeat, o que nós vamos repetir? Quantas vezes nós vamos repetir? A quantidade de projéteis que nós temos, que no caso, por hora, vai ser apenas 1. E aí nós vamos adicionar nessa variável i, e nós vamos criar uma outra variável temporária chamada tempx, que vai ser igual a underline i, vai ser mod 2, né, para verificarmos se é um valor par, se ele é igual a 0. Vai ser o quê? 3 ou menos 3, caso seja um número ímpar. E nós vamos criar uma variável var temp, e ela vai ser o quê? Instance underline create layer x, y, layer, vírgula, o nosso projectile. E o que nós vamos fazer com isso? Temp.projectile. Não, temp. O dano, né? Temp.damage. DMG vai ser igual ao dano do projétil mais o player
.dmgweapon. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo se ele for... se essa variável aqui, que nós inicializamos aqui como 0, ela vai, né, repetir conforme a quantidade que nós temos, e se ela for número par, o x vai ser, o temp x vai ser 3 ou menos 3. E o que nós fazemos? Nós usamos ele para colocar ele com esse temp x, para nós definirmos como que ele vai ser, se ele vai ficar à esquerda ou à direita. E nós temos que fazer isso também, né? Então, nós também vamos usar o vezes o player ponto image x scale, que nós vamos ver se o player ele está virado para a esquerda ou para a direita, e nós vamos definir aonde que ele vai ser criado, se é a esquerda ou a direita do nosso player. E eu acredito que com isso nós criamos o nosso objeto espada. E uma outra coisa que nós temos que nos atentar é a posição que a nossa arma ela vai ficar. Então, vamos manter isso sempre no padrão. Então, vamos vir aqui no nosso step do weapon e vamos dizer que também o x do nosso weapon vai ser igual ao player ponto x, e o y vai ser igual sempre ao player ponto y menos 10, para mantermos essa arma também sempre na posição. E aqui em Sword Attack, ao invés de nós usarmos o image x scale, né, o image x scale, nós vamos usar uma outra variável que nós vamos pegar o valor absoluto dela, o ABS, que ele vai sempre traduzir para um valor positivo. Então, se o valor absoluto do nosso x-scale for maior do que 1.5, aí sim ele vai ser destruído, porque senão ele iria crescer negativamente essa variável e nunca ia funcionar da forma como nós gostaríamos. Então, nós vamos aqui criar, né, no Sword, e eu acredito que dessa forma ele vai funcionar da forma como nós gostaríamos que essa arma ela funcionasse. Então vamos ver aqui. Está criando aqui à direita, né, porque o personagem ele começa virado para a direita, e se nós virarmos para a esquerda, ele está criando à esquerda do nosso personagem. Então está funcionando da forma como nós gostaríamos. Agora vamos fazer os ajustes finais. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o ataque, né? Nós vamos fazer isso, causar dano para os nossos inimigos, e também nós vamos fazer o nosso inimigo ele levar um coice, né? Ele ser atingido pela nossa espada, né? Ele ser empurrado pelo nosso ataque. Então, aqui no nosso objeto OparEnemy, vamos adicionar algumas variáveis. A variável life vai ser igual a 5, por exemplo. E nós vamos precisar também de uma outra variável chamada id_hit, que vai ser igual a no1 por hora. E o que nós vamos fazer com essa variável? Nós vamos vir aqui em adicionar um evento, colisão, objetos, com o objeto oHit. Então, se o nosso id_hit ele for igual ao other.id, nós não vamos causar o dano para o nosso objeto parEnemy. Então, nós vamos fazer aqui exit. Caso contrário, id_hit vai ser exatamente igual a other.id. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, basicamente, usar a mesma estrutura que nós usamos aqui no OparEnemy. Só que, é claro, nós não vamos usar o push nosso, nós vamos usar o other
ponto push, que vai ser a força, né, de empurrar da nossa arma. E uma outra coisa que nós vamos fazer também, né, depois que nós usamos o id, nós vamos fazer o life, vai ser menos igual, né, menos igual ao other.dmg, que vai ser igual ao dano que nós vamos tomar. E com isso nós estamos com a programação completa, tanto do ataque como também do dano. Uma outra coisa que faltou, vamos ver aqui, ele vai empurrar, né, os nossos morcegos, né, ele está empurrando aqui, está funcionando perfeitamente, mas só que ele não está matando, né, os nossos morcegos, os nossos inimigos, ele está apenas, né, empurrando, está causando dano, né, está subtraindo a vida, mas não acontece nada quando essa vida chega a zero. Então vamos ver aqui no evento step, depois aqui da borda, if o life for menor ou igual a 0, instance underline destroy. E o nosso objeto inimigo, ele vai ser destruído no caso. Então vamos ver aqui. Ó, tomou um dano. Tomou outro dano, foi destruído. Tomou um dano. Tomou outro dano, foi destruído. Mais um dano, foi destruído. Foi destruído. E está funcionando aqui a nossa primeira arma, nosso inventário. E com isso nós estamos construindo uma base, né, uma fundação bem sólida para nós fazermos diversas armas, diversos modificadores, e tudo isso nós vamos fazer aqui durante o curso, né, desse tutorial, né, dessa série de tutoriais de como criar um clone de Vampire Survivors. Então, muitas coisas nós vamos adicionar projéteis que são atirados, nós vamos adicionar um sistema de upgrade, um sistema de pause, para quando aparecer a tela, né, do upgrade, quanto de experiência o nosso personagem ele vai ter e quanto que nós vamos precisar, né, um sistema de level up que vai adicionar os nossos upgrades e, enfim, vamos adicionar bastante coisas aqui na série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo bem longo, né? Com bastante coisas, bastante teoria, né? Nós colocamos um pouco da teoria de como vai ser o game design e tudo mais, mas eu espero de verdade que vocês estejam gostando desse conteúdo. Deixem nos comentários se vocês acharam esse vídeo muito longo, se vocês gostariam que eu fizesse os próximos usando menos tempo. E curtem o vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço. Se você tem interesse em aprender a criar suas próprias pixel arts, o curso Noniclass Pixel Art foi feito para você. Nesse curso, com mais de 14 horas e mais de 100 aulas, você irá aprender desde o conceito básico, como linhas, curvas e tudo mais, até mesmo conceitos avançados, como criar portraits, como trabalhar com animações e como aplicar os 12 princípios de animação nas suas pixel arts. O professor desse curso é o Ângelo, criador de jogos incríveis como Boombalon e Cat Souls, e você vai ter um acesso vitalício a todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e deseja aprender mais sobre pixel art, clique no link na descrição e se matricule no curso Noniclass Pixel Art.